Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Hoje é dia de relatório WASD, relatório de oferta e demanda global. Será divulgado a 1 hora dos Estados Unidos. Alguns ajustes ali para baixo, principalmente na produção agrícola, vindo da Argentina, a redução nos estoques norte-americanos, são esperados, assim também como uma elevação nas estimativas de produção de soja aqui do Brasil. Falando em soja do Brasil, preços continuam muito pressionados, prêmios de exportação renovando mínimas históricas e, infelizmente, não vê uma mudança no cenário nesse curto prazo. E essa pressão já está sendo transferida para o milho safrinha já. Muitos compradores já estão ausentes já das compras porque não há capacidade de recebimento. Estoques estão completamente abarrotados com grãos. Temporada do açúcar também começou, deve ter pressão de logística também, disputa por armazéns gerais, principalmente nos portos, né? Apesar de haver grande parte dos terminais serem dedicados, mas uma pressão sempre acaba acontecendo, né? E a temporada do café também se aproxima, então nós vemos que a logística no Brasil será o grande gargalo aí, o grande pressionador de preços. E falando em açúcar, açúcar renovando máximas de 11 anos ali, acima de 24 centavos de dólar por libra-peso. Hoje a China anunciou também redução da produção, já é problema. Então já soma seus problemas na Índia, problemas na Tailândia, problemas na China. Preços dispararam no mercado internacional e café também voltando a trabalhar acima de 185 centavos de dólar por libra-peso. Então o mercado realmente de commodities voltou a subir, até apoiado em parte pela sazonalidade, em parte por quebras de produção, o clima sendo o grande driver de preços novamente. Então vamos ver como que está o mercado, porque movimento de preços estão bem fortes. Começando pelo petróleo hoje, o petróleo cedendo um pouquinho, mas ele está trabalhando de maneira mista. Ele já esteve cotado acima de 80 dólares por barril nesse vencimento mais curto. Agora 79,56, 79,25, 78,64. Então percebo que a curva aqui já voltou completamente para o backwardation, para a inversão já, mostrando que há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Amanhã, quarta-feira, novamente saem os dados de estoques pela EIA, Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos. Hoje sai da API, que é a Associação das Indústrias de Petróleo. Ele funciona como uma prévia para o relatório de amanhã. Funciona mais ou menos como o ADP e o payroll. Então hoje a gente deve ter alguma notícia sobre estoques de petróleo e amanhã o relatório oficial pelo governo norte-americano. Olhando para o Brent, o movimento ele vai estar sincronizado, também caindo 0,29%, 0,30%, mas em patamares aqui de 83 dólares, 84 dólares é a média de preços agora que está trabalhando nos contratos mais curtos. A curva de futuros também está bem invertida, mostrando que há realmente esse sentimento de possível restrição de oferta ou, no mínimo, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Pelo gráfico, nós vemos que aquele gap que foi aberto após o anúncio nos cortes da meta de produção da OPEP está longe de ser fechado. E agora nós começamos a nos encaminhar para a sazonalidade de alta da commodity. Então a esperança, por exemplo, que eu tinha, dos preços trabalharem em baixa, nessa faixa de, no caso do WTI, 70 dólares, 75 dólares o barril, que era o que estavam as cotações antes do anúncio da OPEP, agora já foi pro espaço já, e ela começa a trabalhar em patamares mais altos. Nem mesmo a liberação dos barris, dos estoques estratégicos que já começaram a chegar no mercado, está tendo força para baixar os preços. Isso porque os estoques estão relativamente baixos, tanto de petróleo, mas principalmente o de gasolina, que vai ser o grande driver agora para a alta da commodity do petróleo, porque a sazonalidade de alta é o da gasolina.
Então, há uma boa chance de nós vermos esses preços aqui atuando basicamente como um piso. Tem chance, claro, voltar para 75 pontos. Mês que vem tem mais uma reunião do Fed com relação à decisão da taxa de juros. O consenso do mercado é que venha mais uma alta de 25 basis points e pare por ali. Então, o discurso do Jeremy Powell, por exemplo, depois do anúncio da decisão da taxa, se ele vender mais uma alta, dizer que vai haver mais um aperto monetário, isso pode ter força para reduzir as posições de investidores na commodity e pressionar os preços para baixo. Fora isso, eu não vejo grandes motivos para derrubar as cotações justamente nesse momento, devido principalmente à sazonalidade de alta. Os fundos, eles voltaram a comprar petróleo, eu acho que eu mostrei para vocês esse gráfico que nós postamos no nosso aplicativo, que os fundos voltaram a ser compradores de petróleo. Eles que estavam shorts aqui no mês de março, até usando a própria sazonalidade, e agora eles já voltaram a comprar. E nós vemos que é um período, normalmente, que começam as compras da commodity. Ele acontece mais em maio, né? Nós vemos aqui 1, 2, 3, 4 movimentos acontecendo em maio, mas nós tivemos um bem grande em 2020 acontecendo no petróleo, mas aqui foi logo após aqueles preços negativos que chegaram aí os primeiros contratos a menos $40. Então os fundos voltaram a recomprar o petróleo quando o mais grave do lockdown acabou saindo de cena, mas foi o único ano que ele teve uma compra expressiva. Os outros anos começam essas compras em maio. E agora, então, o petróleo começou mais cedo. Então, pode ser que essa sazonalidade aqui, que nós estamos mais ou menos aqui no dia, aproximadamente dia 10, né? Hoje é dia 11, então estamos aqui. Ela poderia até, quem sabe, cair mais um pouquinho no final do mês, mas a gente vê que, no geral, começaríamos um movimento de alta, aonde ele atinge o pico aqui no comecinho do mês de julho. Então, acredito que a força que o petróleo teria para cair agora estaria na decisão sobre elevação de juros nos Estados Unidos, porque do ponto de vista do balanço e da sazonalidade, a força maior seria de alta. E o petróleo tem influenciado outras commodities também, né? A gente sabe que o algodão, por exemplo, tem uma correlação muito forte com o petróleo devido à fibra sintética, e hoje o algodão caindo 0,11, e ele mantém, depois daquela queda gigantesca, quando ele chegou a 150 centavos, ele fez uma alta aqui há 2, 3 semanas atrás, né? Voltou a puxar os preços aqui as condições de plantio lá nos Estados Unidos, mas ele bateu em resistências, voltou a cair e agora ele está acumulando um valor aqui. No Brasil, a comercialização lá segue lenta, todas as commodities estão muito lentas. Outra commodity que bastante impactada pelo petróleo é o açúcar, e esse é um dos destaques de hoje. Os preços do açúcar no maio chegaram a atingir na máxima aqui 24,15 centavos de dólar por libra-peso. É uma cotação extremamente alta para a commodity, é a mais alta dos últimos 11 anos. E aqui eu trago o gráfico do TradingView para vocês olharem. Ele só esteve nesses patamares de preço a última vez. Opa, deixa eu fechar a propaganda aqui. Lá em 2012, ela ultrapassou aqui 2016, foi para 2012 a máxima. Então, basicamente, 11 anos de cotação máxima no açúcar. O que tem puxado o açúcar? Primeiro, problemas de produção lá na Índia. Foi o primeiro grande puxador, vamos colocar assim, de preços, foi a Índia. Teve problemas climáticos, a moagem de cana teve que ser interrompida 2 meses de maneira antecipada, as usinas já encerraram esse processo por lá, cotas menores de exportação, né, muito menores, 6 milhões foram liberados esse ano contra 11 milhões de toneladas do ano passado. Só isso já é um motivo altista. Mas a Tailândia também anunciou problemas, e hoje a China anunciou problemas também, reduzindo a safra aqui para 9 milhões de toneladas contra 9,33. Mas esse 9,33 já tinha sido uma redução também na estimativa. E a Tailândia também anunciou problemas de produção.
Então, se nós temos problema de produção na China, na Tailândia e na Índia, que são 3 dos 5 grandes produtores, junto com Brasil e México, não teria outro caminho a não ser para cima. E nós já vimos antecipada a possibilidade desse movimento. O açúcar branco, que é a matéria-prima, o derivado do açúcar bruto, renovou máximas também de 11 anos. O vencimento maio, $704 por tonelada. Cotação extremamente alta. E um grande impulsionador de preços é a margem. Como vocês sabem, commodity ela é basicamente uma matéria-prima, e quanto melhor a margem que você tem, maior é a demanda por essa matéria-prima. E a margem para o açúcar no vencimento maio, o açúcar branco versus o açúcar bruto lá em Nova York, chegou a $176 por tonelada. Olhe como que está essa margem do açúcar. É a mais alta também foi 2021, ela teve muito alta, então em mais de 2 anos é uma margem extremamente alta. Você vê que as usinas trabalharam, as refinarias trabalharam com margens bem apertadas aqui. Isso é um grande impulsionador. Isso para o vencimento maio. Para o vencimento N, $165 por tonelada, e para o vencimento V, vencimento outubro, a $151 por tonelada. Vocês sabem também que a FAO, que é Food and Agriculture Organization da ONU, a Organização de Alimentos e Agriculturas da ONU, ela tem um índice de alimentos. Quando nós olhamos o índice geral da ONU de alimentos, ele apresentou redução nas últimas semanas. Ele que tinha atingido máximas, era até um dos fatores que preocupava bastante a FAO, e aqui o grande vilão foram os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de palma, óleo de girassol, que atingiram máximas históricas, e a FAO começou a alertar o mundo com relação à elevação dos custos de alimento, tanto que a Europa chegou a banir o processamento de óleos vegetais para a fabricação de biodiesel, e ele começou uma tendência de queda, até pela redução nos preços do trigo, do milho, da soja, lá na Bolsa de Chicago. E agora ele vem caindo já há algumas semanas, já há alguns meses, na verdade, de queda no índice geral da FAO. Quando nós olhamos o do açúcar voltou a subir, justamente devido a esses problemas de produção. Então, atualmente ele está em 124 pontos e é o valor mais alto aqui desde 2016, ou seja, nos últimos 16, estamos falando de para 23, ser quase 10 anos, aqui 7 anos, é o indicador mais alto, o valor mais alto para o indicador de alimentos da FAO. Então, o açúcar, ele vem apresentando. Qual que pode ser o problema ou uma situação do açúcar agora? Os fundos, deixa eu trazer aqui uma agricultura para vocês, aqui, ó. O açúcar. Essa semana tem vencimento, ou semana que vem, não estou lembrado agora, tem vencimento de opções. O açúcar, nós vimos aqui os preços subindo basicamente em todo mundo. A gente vê aqui na China como os preços eles estão altos, e nós vemos o preço FOB aqui como está muito mais alto esse ano em comparação com os 5 últimos anos. O que eu quero mostrar para vocês é que quando nós vamos no CFTC, que é uma espécie de CVM lá nos Estados Unidos que controla as posições, lembra que nós vínhamos comentando aqui que as usinas, o estudo feito pela Archer Consult, lá do professor Arnaldo, mostra que as usinas estão em torno de 85% já redeadas para o açúcar que vai ser exportado. Isso acaba tirando liquidez no mercado. Então, qualquer movimento de posicionamento no mercado financeiro acaba trazendo alta de preços, porque você não tem contraparte. Então, quando nós olhamos hoje as posições dos produtores, nós vemos que a posição short deles estão em 516 mil contratos. E isso é o agregado de futuros e opções. Então, marcar esse valor aqui, 516 mil contratos é a posição short dos produtores. A posição dos investidores compradas, 271 mil contratos.
Quando eu separo isso e coloco somente os contratos futuros, a gente vê que essa posição cai para 416 mil contratos. Então, fazendo uma continha simples, nós teríamos 516 menos 463, nós teríamos 53 mil opções vendidas. Será que são calls? Podem ser calls. E se essas calls estiverem sendo vendidas na faixa de 21, 22, 23 centavos de dólar por libra-peso, qual é a margem que está sendo chamada agora? Para quem opera opções sabe que venda de call precisa de margem. Qual é a margem que está sendo chamada agora na próxima semana? E como que ficará a liquidação destas opções? O agregado dos fundos aqui, 216 mil líquidos, que também é uma posição extremamente elevada. Então, na próxima semana, nós poderemos ver algum movimento mais forte nas posições do açúcar, por causa dessa quantidade de calls vendidas que eles estão, né? Se eles estão shorts, eles estão ou com venda de futuros ou com venda de calls, que é o que está mostrando aqui. Então, o açúcar ainda segue no curtíssimo prazo ali, com tendência de alta. O Brasil é o grande produtor de açúcar do mundo, o grande exportador do açúcar, e vai ter que suprir a demanda desses países que deixaram esse buraco no mercado. Indo ainda em Nova York, mas agora olhando o café voltou a subir, está subindo nesse momento 2%, 186,25 ou 15 agora centavos de dólar por libra-peso. Essa semana que vem vencem as opções também, junto com o açúcar. Vencimento julho a 184 e vencimento setembro a 181. Curva bastante invertida ainda. O dólar ontem chegou até a dar uma animada aqui, mas no after aqui fechou em 5,06. Essa animada no dia, ela acabou, até ainda como os preços estavam em baixa, acabou travando um pouquinho o mercado do café ainda segue travado. Indo já para a Bolsa de Chicago, porque hoje tem relatório do ASD, o trigo caindo 6,75, 0,52% de queda hoje no trigo, e ontem saíram as condições de lavouras lá do trigo, e são as piores condições de lavouras aí de muitos anos com relação ao trigo de inverno, que é o que está no campo agora. Puxa, acabei perdendo o quadro aqui das condições de... Será que é essas as condições de lavouras do trigo? Deixa eu ver aqui. Acabei perdendo o quadro aqui das condições. Mas o trigo está muito ruim lá nos Estados Unidos. Por que o preço não sobe ainda? Porque há boas condições de clima agora. A Índia vê uma expectativa de chuvas agora dos monções lá, que pode trazer uma boa expectativa. A Índia, que teve problemas na produção de trigo na temporada passada, chegou a proibir as exportações, então agora ela vê uma condição melhor para que as condições de trigo do cereal possam se desenvolver lá. A Austrália é a mesma situação. Ela vê condições melhores de plantio do trigo agora, com chuvas chegando, até porque o El Niño está se aproximando, né? O mercado dá uma olhada no El Niño, então a Austrália deve vir novamente com uma produção, e é basicamente os Estados Unidos que tem esse problema. A Argentina já colheu, teve uma quebra muito expressiva por lá, mas daqui a pouco ela vai começar a plantar. E com a saída do Laninha e a chegada do El Niño, a expectativa acaba sendo melhor. Então, aonde que está sendo refletido o problema das condições de lavoura dos Estados Unidos? Nos prêmios do mercado doméstico, no basis doméstico. Então, quando nós olhamos o SRW, que é o da Bolsa de Chicago, o trigo soft, nós vemos aqui que os bases estão ok, dentro de uma relativa normalidade. Agora, quando eu desço e começo a olhar o trigo, o HRW, a gente vê que os prêmios estão mais elevados. Então, aqui volta a colocar aquela situação que eu sempre comento com vocês. Se há algum problema pontual em alguma determinada região, não é no contrato futuro que vai ser refletido.
parte disso, ou às vezes a totalidade desse problema, é refletido no mercado físico através do basis. E é o que nós estamos vendo no trigo agora. Enquanto o trigo da Bolsa Chicago que vai ser plantado agora, ele começa a temporada no dia 1º de setembro, junto com milho, com trigo e com o algodão. As condições, elas vão ser postas ainda no desenvolvimento, e o problema está no trigo duro, trigo de Kansas. A gente vê nos prêmios, no basis regional, esse reflexo, com os bases trabalhando em alta, enquanto o derivativo acaba trabalhando numa direção oposta. Hoje também sai relatório do ASD com relação a isso. O milho, ele está trabalhando naquele compasso de espera. Ontem ele chegou a abrir em queda e de repente reverteu, fechou com uma alta razoavelmente boa aqui, voltou a fazer um engolfo aqui total da queda da última quinta-feira. E agora ele está trabalhando, aguardando o que vai vir no relatório ASD. O que é esperado desse relatório? O que eu espero? Uma redução nos números da Argentina. O USDA ainda prevê um número de 40 milhões de toneladas da Argentina. Eu acho que esse número talvez venha para uns 37, 36 milhões de toneladas, mais próximo à Bolsa de Rosário. E uma redução nos estoques finais, por causa da redução daquele relatório dos estoques trimestrais há 2 sextas-feiras atrás. Então, essa queda do estoque pode ser refletida. Porém, pode ser que eles reduzam o programa de exportação norte-americano, que por enquanto está em 46,99 milhões de toneladas. Então, eles podem reduzir esse programa de exportação, anula a baixa dos estoques, mas eu espero sim uma leve baixa nesses estoques e uma redução leve também nos estoques globais, mas quase nada, talvez essa redução nem venha, é uma opinião pessoal minha. No mês que vem, já começam a vir os dados da próxima temporada, e é aqui que eu acho que pode estar o perigo. Porque no Brasil, ontem, o milho na B3 aqui fechou com uma forte queda de preços. Nós vemos aqui 1,5% no primeiro vencimento, 0,7% no segundo vencimento, voltou a trabalhar abaixo de R$ 79 a saca, fechou em 78,59, 79,63 a próxima e 79,47 o vencimento setembro. O que eu chamo a atenção, que eu coloquei no nosso Discord, lá do Relatórios Agro, para o pessoal prestar atenção no milho, é essa curva aqui, que há um descolamento entre os preços praticados no mercado físico através do PPE, ou a formação de preço do PPE, preço de paridade de exportação, versus o preço praticado na B3. A B3 está trabalhando bem mais alto do que o PPE sugere. Então, isso para mim abre oportunidade de seguros de baixa para quem não quiser vender o safrinha agora. O que nós temos visto é que muitos compradores estão fora do mercado nesse momento. Então, por mais que muitos queiram vender o cereal, você não encontra compradores porque os armazéns eles estão lotados. Então tem que prestar muita atenção na comercialização do milho safrinha também. Porque se Chicago resolve cair, a expectativa, o consenso do mercado é que a taxa de câmbio possa vir para R$ 5,00 ou até abaixo de R$ 5,00, nós poderemos ver mais uma queda no cereal com os 3 referenciais que fazem parte da formação de preços pressionados. Bolsa de Chicago, taxa de câmbio e prêmios de exportação, que também já começam a cair. Então tem que ficar de olho nesse milho aqui no Brasil. Indo para a soja, óleo de soja hoje também operando misto, uma queda leve de 0,15. Farelo voltando a subir hoje 0,93 e a soja voltando a subir 0,5%. Tiveram 4 sessões de quedas e ela volta a subir hoje. O que eu espero no relatório ASD de hoje? Uma redução nos números da Argentina. Eu acho que hoje o USDA prevê 33 milhões de toneladas. Eu acho que ele vem para baixo de 30, talvez 27, 28 milhões de toneladas na soja na Argentina. Eu acho que ele vai elevar a expectativa de produção do Brasil.
Hoje está em 153 milhões, eu acho que ele aumenta um pouquinho, talvez 154, entre 153,5 e 154 milhões de toneladas, porque todos aumentaram a produção de soja no Brasil aqui, porque as condições vieram boas, a produtividade veio muito boa também. Nos Estados Unidos, ela deve reduzir os estoques. Hoje os estoques finais estão projetados em 5,72 milhões de toneladas. Eu acho que ele reduz pelo menos umas 500 mil toneladas nesse estoque final, talvez fique então em 5,2 milhões, é uma redução. Quem sabe se for um pouquinho mais radical e elevar o programa de exportação norte-americano, que já está mais de 90% concluído e falta pouca soja para embarcar ainda, quem sabe esses estoques possam vir mais próximo a 5 milhões de toneladas. Não acho que passa disso. O ISD pode surpreender, mas eu acho que não. Eu acho que os estoques americanos vêm na faixa de 5,2 milhões de toneladas. E eu acho que os estoques globais também vão cair. Hoje eles estão em 100 milhões de toneladas, eu acho que vem um número próximo a 98 milhões de toneladas, por causa da safra da Argentina, principalmente. E se vier essa redução também nos estoques norte-americanos. Então eu acho que vem um relatório altista no curto prazo para a soja, com redução dos estoques globais, redução dos estoques norte-americanos, redução da oferta da Argentina. Isso não quer dizer que o preço da soja vá subir no Brasil. Hoje, infelizmente, os prêmios renovaram mais uma vez mínimas históricas. Olha a pressão que está nos prêmios aqui. 150 para embarque em maio, não tem mais logística, esqueçam logística para maio. Para junho, 85 abaixo, e para julho, 53 abaixo. Agosto já começa a ficar próximo do negativo também. Então, soja deve continuar pressionada ainda. E para fechar o programa, o último destaque é que os fretes voltaram a subir. Deixa eu baixar essa tela aqui. Eu mostro para vocês esse quadro aqui. Os fretes voltaram a subir dos Estados Unidos para a Ásia, 52 dólares por tonelada, e do Brasil para a Ásia, 55,98 dólares a tonelada. Aumenta o frete, pressiona o prêmio de exportação. Então, a boa demanda por navios agora de contratação para grãos não tem nada a ver com minério de ferro, nada a ver com petróleo, é para grãos, são navios Panamax. Isso acaba pressionando o prêmio de exportação e é o que nós temos visto aí, pressão nos prêmios de baixo. Então, esse é basicamente o cenário das commodities agrícolas aqui no Brasil ainda. Comercialização não chegou a 50%, do milho está em 30% ainda, logística está tomada, compradores em muitas praças de negociação fora do mercado, os preços continuam em queda e eu não vejo uma melhora significativa no curto prazo para isso. Agora, antes de eu responder algumas perguntas, vamos dar o like, pessoal, por favor. Sei que às vezes a gente esquece o like, vamos dar o like. Vamos ver o Pedro aqui, ó. Se o preço do açúcar sobe em função da produção, consumo, a soja com escassez, a Argentina, a gaúcha só cai? Essa tese... eu acho que você misturou muito assunto aqui, Pedro. O preço do açúcar sobe em função do balanço da oferta e demanda do curto prazo. 3 dos 5 principais produtores globais estão com problemas de produção. Então, essa redução na oferta eleva os preços do açúcar. Isso na bolsa, ok? Soja com escassez na Argentina e gaúcha só cai. Primeiro, a escassez da Argentina todo mundo já sabe e o Brasil acabou compensando essa quebra na produção da Argentina e os Estados Unidos está com exportações acima do ano passado. Então, essa oferta do Brasil e da Argentina, aliada a uma demanda menor da China, compensou a quebra ali dos hermanos. O preço cai, porque como você deve saber, o preço da commodity é formado a partir da bolsa, prêmio de exportação, taxa de câmbio e logística. Quanto mais cara a logística, menos o produtor acaba recebendo. Então a queda no preço da soja vem no Brasil, não nos Estados Unidos, tanto que o derivativo está próximo a 15 dólares o bushel, mas o prêmio cai por uma safra muito grande aqui, por um encarecimento da logística devido à falta de espaço. E é o movimento que nós vimos hoje. Então, não é uma tese, é um fato. Porque o El Niño é mais favorável do que o Laninha? É mais favorável, Marcelo, no extremo sul da América do Sul, do hemisfério sul principalmente, porque enquanto o Laninha traz seca e muito calor no verão e muito frio no inverno, que é o que acaba trazendo geadas e poucas chuvas, o El Niño é o contrário.
Então, para a Argentina, por exemplo, que enfrentou 3 anos de estiagem, de seca e de geadas no inverno, quando muda para o El Niño, muda. Temperaturas mais equilibradas, mais amenas e volta a ter intensidade de chuva. Por isso que ele acaba sendo mais favorável. Além de 2022, a soja bateu R$ 200, mesmo com uma frustração no sul do Brasil e Argentina. Por quê? Porque a quebra foi grande, né? Agora a gente está vindo no Brasil com uma super safra de 153 milhões de toneladas, enquanto ano passado a quebra foi de 20 milhões. A expectativa era de 144 milhões, houve uma quebra, produção próxima a 125. Então, olha a diferença, são quase 30 milhões de toneladas entre a produção do ano passado e essa. Então, naquela oportunidade, além disso, o dólar estava mais alto, a gente teve prêmios de exportação em patamares bem recordes, muito diferente do que nós estamos vendo agora. Então, foi um balanço diferente entre 2022 e 2023. Então é isso, pessoal. Passei um pouquinho do horário. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.